Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje quero falar sobre depressão aqui no canal. É que mais uma pessoa de Deus, mais uma pessoa que fazia a obra do Senhor, acabou dando fim à sua própria vida. Uma irmã do círculo de oração da Igreja Assembleia de Deus, Abreu e Lima, em Pernambuco, aqui no Nordeste do Brasil, ela acabou colocando fim na sua própria vida e, pasme, dentro da igreja. Agora, você que é pregador, você que deseja, que sonha em ser uma bênção de Deus, pregando a palavra do Senhor, eu tenho um curso de teologia para você ficar uma bênção nas mãos do Senhor. Tem gente que não gosta de teologia, de aprender, de ler, tá? Mas o apóstolo Paulo, ele diz que tem que crescer, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Então, eu vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, tá? O link para você fazer esse curso de teologia e ser uma bênção a partir de hoje. Mais um caso triste, meus irmãos. Mais um caso muito triste que aconteceu envolvendo crente. Antigamente, algumas pessoas que tinham alguns problemas de cunho mental colocavam um fim na própria vida, mas eram pessoas que não conheciam a Deus. Mas infelizmente, de uns 5 anos para cá, pelo menos, eu tenho notado que muitos crentes têm se colocado como um derrotado, derrotada, e por isso têm perdido a motivação de vida e perdido de fato a própria vida através de uma corda, de um remédio que não é para tomar e acaba tomando 20 vezes mais a dosagem. Enfim, esta mulher de oração, do círculo de oração em Pernambuco, na Assembleia de Deus, ela perdeu a vida e fica a pergunta: meu Deus, o que ela estava enfrentando para chegar a essa conclusão? O que deixaria uma pessoa tão desmotivada a chegar a esse ponto? Fica a pergunta. Você que me assiste agora, eu gostaria de dizer a você uma coisa importante, que o crente de hoje em dia não deve viver de oba-oba. O crente de hoje em dia deve ser mais sábio e aprender mais Bíblia, porque foi-se ensinado por muitos anos que o crente não passa problema. Foi-se ensinado por muitos anos que o crente não passa dificuldade. E se passar dificuldade, ele tem fé, ele tem poder para superar a dificuldade sozinho. Basta fazer uma oração, está tudo resolvido. E não é assim. Nunca foi assim. E o pior, foi ensinado por muitos anos que crente não deve passar por depressão, não deve ter ansiedade, nem depressão, nem problema mental, nem perturbação, nem medo. Crente não é Deus. Alguns dizem assim: a depressão é a doença do século. Mas não é. A depressão existe desde a época do profeta Elias, quando o próprio Elias, ele se escondeu com medo e pediu a morte. Quem lembra disso? Você que é tão sabido na Bíblia, você sabe que foi assim. Não adianta tentar dizer que a depressão é uma doença de fraco, é uma doença de quem não ora, de quem não tem fé, não. Elias fez chover. Quem lembra disso? Mas Elias ficou depressivo e pediu a morte. É claro que Elias não se suicidou, né? É diferente, mas ele chegou a ficar depressivo. Tá entendendo, meu irmão? Então a depressão é algo, não é centenário dos últimos 100 anos. É algo de mil e milhares de anos, não é verdade? A pergunta é essa: mas o que motivou de fato a morte da irmã que tanto orava? Bom,
Preste atenção. Nós andamos apurando e, segundo informações divulgadas aqui na internet, a irmã estava doente, né? Estava doente, com a doença grave, e também estava devendo a um agiota. Então, segundo informações que nós apuramos, foram provavelmente, as razões pelas quais a irmã não suportou e acabou colocando um ponto final na própria vida, infelizmente. Então, fica um alerta para você que é crente, para você que é pastor, que é pregador, para não ficar sempre achando que está tudo muito bem com os irmãos, com a igreja, porque tem culto, tem oração, mas às vezes tem irmão que passa por luta e não diz. E tem irmão que está só misericórdia, mas não quer assumir que está. Nem ao médico vai, porque acha que o médico é coisa do diabo. Quantos não vão a um psicólogo, a um psiquiatra, com a mente atormentada, mas não vai? Não vão, por quê? Porque acha que Deus vai curar, que ir para o médico é fraqueza, ir para médico é para quem não tem fé, e se matando, e morrendo aos poucos. Então, se médico é coisa para fraco, se você é forte, então se cure. Então use a sua fé e seja curado. Não é curado, então busca o médico. Médico não é coisa, psicólogo, psiquiatra não é coisa do diabo. Coisa do diabo, sabe o que é? É a pessoa buscar ele, buscar as obras do mal. Então, que você possa refletir sobre isso. Está com um problema mental? Busque ajuda em oração e se cuide, meu irmão. Se cuida.